Oi, oi, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Me conta. Curte esse vídeo, segue o nosso canal. A gente está aqui passando conteúdo, trocando conteúdo, compartilhando com vocês, porque a gente já quer que você melhore os seus resultados hoje. Você que é profissional de RH, você que está, por um acaso, no mercado de trabalho, procurando vaga, querendo uma vaga, querendo entender como é que funciona esse mundo, a gente está aqui para passar conteúdo para vocês todos os dias. Tem uma balela não, viu, gente? A gente não tá, a gente vai entregar para vocês resultado. A gente vai dizer para vocês o quê, como, porquê, quando, quanto. Sim, a gente vai falar tudo isso aqui. Vocês precisam, gente, estar com a gente coladinho para saber dessas informações, tá bem? Hoje a gente vai conversar sobre percurso. A gente vai dar continuidade num outro vídeo aí sobre jornada do cliente, jornada do candidato de modo geral. E eu quero trazer a ideia de um percurso para vocês. Hoje, no marketing digital, na vida empresarial, de modo geral, a gente tem algumas informações, por exemplo, com relação ao cliente, com relação a histórias, dores, motivações, desejo, qual que é a persona ideal. Alguém já escutou falar sobre isso? Mas basicamente o que que é? Qual é o perfil do candidato ideal? Quero trazer vocês para a ideia linda, de bonita, maravilhosa que a gente tem do recrutamento e seleção. Quem já escutou as mulheres aí de plantão, os rapazes aí de plantão, quem já escutou que era para fazer uma listinha das características, uma listinha das qualidades que você gostaria de ter no seu marido, na sua esposa, e a gente pega aquele negócio e faz uma lista maravilhosa, que tem que ter 2 metros, loiros, de olhos verdes, ser descendente da Itália, não sei por que, Deus, por que criamos essa cena aqui agora? Não, eu acho que na minha lista não tem nem nada disso, não. Não lembro, mas eu já fiz algumas, inclusive algumas listas. Estamos à procura, em busca, fazendo esse processo seletivo aí, mas o que a gente tem aqui de estratégia para melhorar o recrutamento e seleção a nível Brasil, a gente não está ajudando a vida pessoal ainda, mas vai dar certo. Gente, então a gente faz aquela lista, né? E de fato são listas que a gente coloca ali, por exemplo, algumas impressões nossas, alguns valores nossos, que a gente gostaria que tivesse no outro, para que de fato fosse complementar ao nosso. Então, enfim, informações de modo geral, mas a gente faz essa listinha. Basicamente, processo de recrutamento e seleção dentro das empresas, a gente faz isso também. Descrição de cargos e salários. Vocês têm outro vídeo aqui que a gente fala especificamente com relação a isso, tá? Inclusive, na nossa comunidade que a gente tem aí, aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar um link para você ter acesso à nossa comunidade. A gente entrega para vocês todos esses materiais, a lista, né, um roteiro padronizado para você fazer uma entrevista, como é que tem um modelo já de Excel ali para você fazer uma descrição de cargos e salários, saber por onde que faz isso, como que começa a fazer isso. Então, tem tudo isso. No marketing digital e na parte das empresas de modo geral, existe isso também. Qual é o cliente ideal? Quem que a gente vai buscar? Quem que a gente vai procurar? Quem é nosso cliente? O que que ele faz? O que que ele gosta ou não de fazer? Quais são os problemas que ele tem e que a gente resolve? Onde é que a gente procura, né, esses clientes? Onde que a gente encontra eles? E quando a gente vai falar sobre processo seletivo, isso também precisa estar dentro da sua pauta. Então entenda ali dentro do seu candidato ideal. Quais são os desejos e as motivações? Quais são as dores e os desafios, né? Onde que essa pessoa está procurando emprego? Se essa pessoa está procurando emprego ou não? Onde que você procura? Onde que você encontra ela? Porque cada plataforma hoje, por exemplo, a gente tem das mais diversas. Vou falar aqui até das marcas, Cato, InfoJobs, LinkedIn, o próprio Instagram, enfim, diversas plataformas que nos auxiliam a encontrar os candidatos. Porém, cada uma delas tem um tipo de candidato ideal. Então, por exemplo, determinada vaga que você vai encontrar em outra plataforma ou num blog, num Trabalha Brasil da vida da cidade, você não vai encontrar, às vezes, no LinkedIn. E assim sucessivamente. No profissional que hoje você encontra no LinkedIn, muitas vezes você não vai encontrar nessas outras plataformas. Então, assim, depende muito do que você está buscando, onde que você está buscando. Eu sempre vou correlacionar aqui o assunto, né, gente?
É porque eu costumo dizer aqui que contrato de trabalho é igual a um contrato de casamento, é como se fosse a mesma coisa. E aí a gente acaba fazendo essas analogias. Vocês vão ver que em vários momentos aqui eu vou trazer essas ideias para vocês. Então, sim, pense no seu recrutamento e seleção. Vou voltar com um exemplo de novo para essa cena. Então, por exemplo, se você busca hoje alguém dentro dos seus princípios, caso você seja um religioso, você é de uma religião, de uma determinada religião e tal, e você gostaria de ter um parceiro, uma parceira daquele mesmo, daquela que cultue, né? Que pratique aqueles mesmos ideais que são ideais seus. Você vai buscar essa pessoa numa festa, num bar, numa boate, num cabaré? Enfim, não vai. Por que que eu tô te dizendo isso? Parece ser um exemplo muito horrendo, muito absurdo, muito nada a ver. Mas tem tudo a ver. Da mesma maneira, você vai buscar os candidatos de trabalho que você precisa nos lugares específicos, que tenham os mesmos valores, mesmos princípios, candidatos que tenham aquele perfil que estão naquela plataforma ou não. Entende? Então, por isso que sim, marketing precisa comunicar com o RH. E a gente precisa trazer isso para dentro da nossa rotina, para dentro da nossa pauta, e de fato fazer esses desafios. Uma das coisas importantes quando a gente fala de jornada é justamente aprender a identificar quem é essa pessoa. Não adianta falar de experiência do cliente se a gente não sabe nem quem é o cliente. Entende? Então, antes de você fazer um processo seletivo muito robusto, muito organizadinho e bonitinho e tal, pense quem é o cliente. Deixa eu tomar uma água até que eu quero contar uma história para vocês aqui. Peraí. Hum. Vocês já sabem que eu falo aqui que a gente tem três tipos de RH. O primeiro é RH, que não é RH, é o pessoal de DP. O pessoal de RH, que é o pessoal RH amorzinho, que é o pessoal só da empatia, né? Que, ai meu Deus, um romance. E o terceiro tipo de RH é o RH que gosta de dinheiro, que é justamente sobre esse que a gente fala aqui. Com vocês que a gente fala que é para formar essa nova leva de RHs que gostam de dinheiro que a gente se comunica aqui. Por que que eu tô trazendo essa ideia para vocês? Olha só o que aconteceu uma vez comigo. Eu estava fazendo processo seletivo numa empresa, já existia uma pessoa fazendo processo. Não, mas assim, por incrível que pareça, coincidência ou não, mas essa pessoa era justamente psicóloga. Bem romântica, da academia. Ela vem de uma faculdade que fala muito sobre psicologia clínica, muito sobre as filosofias de TCC, de comportamental e tal, e acaba romantizando muito, trazendo muito isso para dentro da carreira dela, de fato, sem realmente trazer assim, um olhar empresarial sobre o RH, sabe assim? Que é justamente o que a gente quer construir aqui. Mas enfim. Ela estava fazendo processo e do jeito que estava o processo dela, as pessoas precisavam vir 3 vezes à empresa, 2 ou 3 vezes. A primeira fazia uma entrevista, a segunda fazia dinâmica e a terceira fazia os testes psicológicos ali que ela mesma aplicava, né? Então tinham essas fases aí dentro do processo de seleção dela. Precisava e depois, olha só, fazia a entrevista, fazia a dinâmica, fazia os testes comportamentais, os testes psicológicos, não eram comportamentais, viu? Eram testes psicológicos. Depois a gente explica para vocês sobre isso. Ia para a clínica fazer exame, depois tinha que vir na empresa assinar contrato, trabalho, etc, até aí de fato iniciar o processo. Olha quantas vezes aquele candidato, que ainda é candidato, precisa vir à empresa ou ir fazer algum processo dentro ainda dessa etapa de processo seletivo, entende? 5 vezes, gente. É muitas vezes. É muitas vezes, foi ótimo. São muitas vezes. É assim uma quantidade absurda de vezes que aquela pessoa precisa se deslocar e ir. Ó, e aqui eu quero trazer vocês só para as três primeiras, sem exame médico e sem pegar fardamento, por exemplo, as três primeiras vezes. Entrevista, dinâmica e os testes comportamentais. Gente, aqui a pessoa já criou vínculo com a instituição. Aqui a pessoa já criou vínculo até com as pessoas que são concorrentes dela dentro do processo seletivo. Se não chama individual, chama isso junto, a pessoa já criou vínculo e precisa olhar para isso. Quando a gente vai falar sobre a jornada desse candidato, tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser avaliado. Olha só o que aconteceu. A gente fazendo o processo seletivo, né? Ela já tocava dessa maneira. Quando eu comecei a fazer juntas ali, entender o processo junto com ela, existia uma pessoa, eram vagas, gente, operacionais, especificamente operacionais. Salário mínimo, salário base do mercado e tal. E aí uma pessoa me procurou no final de uma dessas etapas e falou assim, Gabi,
quantas etapas mais vai ter pra gente fazer esse processo? Quantas etapas mais, tipo, eu vou precisar vir aqui? Olha só, pergunta desse candidato. Quantas vezes mais eu vou precisar vir aqui na empresa? Gente, naquele momento, não tinha entendido ainda muito bem o que estava por trás da pergunta, mas tinha um norte do que viria por ali. E aí eu peguei e falei, olha, tá na segunda, tá? Provavelmente você venha mais umas 2 ou 3 vezes. Ele, então, tem como a gente adiantar o processo todo, fazer tudo hoje? Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ela falou, Gabi, eu precisei desde a primeira vez pedir dinheiro emprestado para minha vizinha para eu conseguir vir fazer o processo seletivo. Eu tô ficando constrangida já de pedir esse dinheiro para outras pessoas e tal. Eu sei que eu vou conseguir o trabalho, às vezes eu vou conseguir, mas é muito ruim para mim ficar pedindo dinheiro emprestado para vir. E, gente, eu chego, engulo seco aqui porque essa história, tipo, foi bem no início da minha carreira e me marcou muito com relação a isso. Porque a gente sempre pensa no ideal. O lindo de bonito, mais maravilhoso seria fazer cada etapa, né? Seguir bonitinho e tal. Mas mesmo a gente com olhar de empatia, muitas vezes a gente esquece de realmente se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, uma sugestão para essa jornada já de experiência do cliente é avaliar qual é o tipo de cliente que você está tendo no teu processo seletivo, quem é o teu cliente, o teu cliente tem dinheiro para pagar, o teu cliente precisa de fato vir todas essas vezes na empresa, ainda fazer um processo seletivo, o teu cliente consegue fazer esse deslocamento, né? O teu cliente vai ter contato com outros candidatos, já vai criar esse relacionamento ou não. Além disso, depois que finalizar toda essa etapa, caso ele não seja aprovado, ele vai receber a resposta do retorno do processo seletivo ou você simplesmente vai deixar e seguir só com as pessoas que foram aprovadas. Tudo isso precisa ser avaliado quando a gente fala de jornada desse candidato, que vai se tornar o nosso cliente interno depois, mais para frente, tá bem? Enfim, terminamos nosso bate-papo de hoje com uma história um pouco densa, né, gente? Eu queria compartilhar essas histórias com vocês. Tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar, e a gente vai estar aqui justamente falando sobre isso. Mas porque a gente precisa parar, precisa pensar, precisa analisar direitinho. Não adianta mais fazer RH de qualquer forma, fazer RH de qualquer jeito. A gente precisa entender que tem sim a possibilidade de termos estratégia com relação a isso. E isso, em momento algum, a gente vai fugir da empatia, muito pelo contrário. É justamente pensando também pelo lado da empresa, pensando também sobre a parte estratégica, como empresarial de negócios, que a gente vai conseguir melhorar nosso processo. Porque no fundo, é sempre assim. No fundo, é sobre isso que a gente está falando. Inclusive, pode melhorar a tua vida e a vida das pessoas que você está fazendo processo seletivo também. Entende? É isso, gente. Curte o nosso vídeo, compartilha esse vídeo, entra na nossa conta, na nossa comunidade. A gente tem aqui conteúdos todos os dias, informações todos os dias para vocês, que, por exemplo, de modelos, enfim, de coisas que você pode sim estar utilizando e estar facilitando a tua rotina, o teu dia a dia. Mas a gente só faz isso dentro da nossa comunidade, viu? Entra lá.